Terça-feira na Semana Santa. Hoje, mais uma vez, o nosso Salvador parte de manhã para Jerusalém. A sua intenção é reparar o templo e continuar os ensinamentos de ontem. É evidente que a sua missão na terra está a chegar ao fim. Ele diz aos seus discípulos: sabes que passados 2 dias ele será o pajem, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26:2. Na estrada de Betânia para Jerusalém, os discípulos ficam surpresos ao ver a figueira, que o seu divino mestre tinha ontem amaldiçoado, agora morta. Dirigindo-se a Jesus, Pedro diz: Rabino, eis que a figueira, que tu fizeste a maldição, está murcha. Marca 11:21, para nos ensinar que toda a natureza material é subserviente ao elemento espiritual, quando esta última é unida a Deus pela fé. Jesus responde: tenha fé de Deus. Amém. Eu lhe digo, que quem quer que diga a esta montanha seja removido e lançado ao mar e não cambaleará no seu coração, mas acredita, que o que quer que ele faça, ele deve fazê-lo a ele. Marca 11:22-23. Tendo entrado na cidade, Jesus dirige os seus passos em direção ao templo. Assim que ele entrou, do que os sacerdotes-chefes, os escribas e os antigos do povo, o aborda com estas palavras: por que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade, que tu deves fazer estas coisas? Marca 11:28, encontraremos a resposta de Nosso Senhor dada no Evangelho. O nosso objetivo é mencionar os principais acontecimentos dos últimos dias do nosso Redentor na Terra. O volume sagrado fornecerá os detalhes. Como nos 2 dias anteriores, Jesus deixa a cidade para a noite. Passa pelo Monte Olivet e regressa a Betânia, onde encontra a sua mãe abençoada e os seus devotos amigos. Na missa de hoje, a igreja lê a história da paixão de acordo com São Marcos, que escreveu seu evangelho depois de São Mateus. Daí que o segundo lugar lhe seja atribuído. Seu relato da paixão é mais curto do que o de São Mateus, do qual muitas vezes parece ser um resumo, e, no entanto, certos detalhes são peculiares a este evangelista, e provar que ele foi uma testemunha ocular. Os nossos leitores sabem que São Marcos era o discípulo de São Pedro, e que o seu evangelho foi escrito sob o olhar do príncipe dos apóstolos. Em Roma, a estação de hoje está na igreja de Santa Prisca, que se diz ter sido a casa de Aquila e a sua esposa Prisca, a quem São Paulo envia suas saudações, na sua epístola aos Romanos. No século III, o Papa São Eutíchian traduziu-se, devido à semelhança do nome do corpo de Santa Prisca, Virgem e Mártir de Roma. Missa. Daqui a 3 dias, e a cruz será erguida no Calvário, assumindo-se como autora da nossa salvação. A Igreja, na introdução da missa de hoje, oferece-nos de uma só vez para prestarmos a nossa homenagem a este troféu da nossa vitória e glória nela. Introdução. Devemos glória na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem é a nossa salvação, vida e ressurreição, por quem fomos salvos e entregues. P.S. Que Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, que o seu semblante em nós brilhe, e que Ele tenha piedade de nós. Devemos, etc. No colecionador, a Igreja reza para que os aniversários sagrados da paixão do nosso Salvador possam ser para nós uma fonte de perdão, e que possam trabalhar em nós uma reconciliação completa com a justiça divina. Recolher. Deus Todo-Poderoso e Eterno, conceda-nos que possamos assim celebrar os mistérios da paixão de nosso Senhor, como obter o teu perdão, através do mesmo, etc. Para as outras coleções, veja a missa de segunda-feira na Semana Santa. Epístola. Lição do profeta Jeremias 11:18-20. Naqueles dias, Jeremias disse: Tu, ó Senhor, não me tenhas escavado, e eu soube, então tu me esticas os seus ações. E eu era como um cordeiro manso, que é carregado para ser uma vítima, e eu não sabia que eles tinham inventado conselhos contra mim, dizendo: vamos colocar madeira no pão dele, e cortá-lo da terra dos vivos, e deixar que o seu nome não seja mais lembrado. Mas tu, ó Senhor de Sabaoth, que julga justamente, e tenta as rédeas do coração, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois eu revelei a minha causa, ó Senhor, meu Deus. Mais uma vez, temos as palavras simples de Jeremias. Ele dá-nos as mesmas palavras usadas pelos seus inimigos, quando conspiraram a sua morte. É evidente, no entanto, que o profeta está aqui uma figura maior do que ele próprio. Digamos, estes inimigos, ponhamos madeira no seu pão, isto é, ponhamos madeira venenosa naquilo que ele come, para que possamos causar a sua morte.
Este é o sentido literal destas palavras, aplicadas ao profeta, mas quanto mais verdadeiramente foram realizados no nosso Redentor. Ele diz-nos que a sua carne divina é o verdadeiro pão que desceu do céu. Este pão, este corpo do homem-Deus, está ferido, rasgado e ferido. Os judeus pregá-lo para a madeira, de modo que é, de certa forma, feito um com a madeira, e a madeira está toda coberta com sangue de Jesus. Este Cordeiro de Deus foi imolado na madeira da cruz. É pela sua imolação que nós demos um sacrifício que é digno de Deus, e é por este sacrifício que participamos no pão do céu, a carne do Cordeiro, o nosso verdadeiro pão. O gradual, que é retirado do 34º Salmo, mostra-nos a humildade e mansidão do nosso Jesus sob os seus sofrimentos. Como contrastam com o orgulho arrogante dos seus inimigos. Gradualmente. Quando eles eram problemáticos para mim, vesti-me com pano de cabelo, e humilhou a minha alma com jejum, e ainda vou continuar a derramar a minha oração no meu seio. Juiz tu, ó Senhor, aqueles que me enganaram, derrubá-los que lutam contra mim, tomar posse de armas e escudo, e levantar-se para me ajudar. Depois do gradual, é cantada a paixão de acordo com São Marcos. As mesmas cerimônias são observadas como durante a paixão, que nos foi lida no domingo, exceto apenas o que considerava as palmas. A paixão e o Evangelho. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos 14, 1-15 e 46. Nessa altura, a festa do Paxe das Azimas foi depois de 2 dias, e os principais sacerdotes e escribas procuraram como poderiam por alguma vontade segurar Jesus, e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia do festival, para que não haja um tumulto entre o povo. E quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e estava na carne, veio uma mulher com uma caixa de alabastro de pomada de preciosos piquenade, e quebrando a caixa de alabastro, ela derramou sobre a sua cabeça. Agora, houve alguns que tinham indignação dentro de si mesmos, e diziam, por que foi feito este desperdício da pomada? Para esta pomada pode ter sido vendida por mais de 300 pence, e dada aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixa-a em paz, porque a molesta. Ela fez-me um bom trabalho. Para os pobres que sempre tens contigo, e quando quiseres, podes fazê-los bem, mas eu nem sempre. O que ela tinha, ela tem feito, ela veio de antemão para ungir o meu corpo para o enterro. Amém, digo-vos, sempre que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que ela também fez será dito para um memorial dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sacerdotes chefes para o trair. Quem ouvi-lo estavam contentes, e prometeu dar-lhe dinheiro. E procurou como poderia, convenientemente, traí-lo. Agora, no primeiro dia do pão sem deixar, quando sacrificaram o pajem, os discípulos dizem-lhe, tu vais preparar-te para comer o pajem? E ela envia 2 dos seus discípulos, e sai-te para eles, vai para a cidade, e lá te conhecerás, um homem carregando um jarro de água, segue-o, e lá se ali entrará, diga ao mestre da casa, o mestre sai-te, onde está o meu refeitório, para que eu possa comer o pajem com os meus discípulos. E ele vai endossar-lhe uma grande sala de jantar mobilado, e lá preparar-vos para nós. E os seus discípulos fizeram o seu caminho, e vieram à cidade, e encontraram como ele lhes tinha dito, e prepararam o pajem. E quando a noite chegou, ele veio com o 12. E quando estavam à mesa a comer, Jesus sai-te, amém eu digo-vos, um de vocês que comem comigo vai trair-me. Mas começaram a ser tristes, e dizer-lhe um a um, é eu. Quem sai-te para eles, um dos 12, que mergulha a mão no prato comigo. E o filho do homem goete, como está escrito dele, mas ai daquele homem por quem o filho do homem será traído. Era melhor para ele, se aquele homem não tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou no pão, e abençoou, quebrou-se e deu-lhes, e disse, tomate, este é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, agradecendo, ele deu-lhes, e todos beberam dele, e disse-lhes, este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado para muitos. Amém eu lhe digo que não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que vou bebê-lo novo no reino de Deus. E quando cantaram um hino, foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus sai-te para eles, todos vocês ficarão escandalizados a meu respeito esta noite, pois está escrito, vou bater no pastor, e as ovelhas devem ser dispersas. Mas depois de voltar a ser ressuscitado, irei antes de ti para a Galiléia. Mas Peter sai-te para ele, embora todos estejam escandalizados em si, mas não eu.
E Jesus sai-lhe, amém eu digo a ti, hoje, mesmo nesta noite, antes do corvo galo 2 vezes, tu negar-me-ás 3 vezes. Mas ele falou mais veementemente, embora eu deva morrer contigo, não te negarei. E da mesma forma também disseram que todos. E vieram a uma quinta chamada Getsemane. E ele sai para os seus discípulos, senta-te aqui, enquanto eu rezo. E ele leva Pedro, Irênias e João com ele, e começou a temer e a ser pesado. E ele sai para eles, a minha alma é triste até a morte, ficar aqui, e assistir. E quando ele tinha ido para a frente um pouco, ele caiu no chão, e rezou para que, se fosse, a hora lhe passasse. E ele sai-te, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, remover este cálice de mim, mas não o que eu vou, mas o que tu murchas. E ele vem e encontra-os a dormir. E sai para Pedro, Simão, mais sonoluto. Poderia não assistir uma hora. Observe-vos, e reze, para que não entrem na tentação. O espírito está realmente disposto, mas a carne é fraca. E voltando a ir embora, rezou, dizendo as mesmas palavras. E quando regressou, encontrou-os novamente a dormir, pois os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E ele vem pela terceira vez, e sai-lhes, durma-vos agora, e descanse. É suficiente, a hora chegou, eis que o Filho do Homem será traído nas mãos dos pecadores. Levantem-se, deixem-nos ir. Eis que aquele que me trair está à mão. E enquanto ainda falava, chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e estacas, dos principais sacerdotes, e dos escribas, e dos antigos. E aquele que o traiu deu-lhes um sinal, dizendo, quem quer que eu beije, que é ele, deite-se sobre ele, e leve-o com cuidado. E quando chegou, imediatamente indo ter com ele sai-te, aí-o, Rabino. E beijou-o. Mas eles colocaram as mãos nele, e segurou-o. E um deles que ficou parado, desenhando uma espada, atingiu um servo do padre-chefe, e cortou-lhe a orelha. E Jesus respondendo, disse-lhes, você sai como um ladrão com espadas e estacas para me prender? Estava contigo diariamente no templo a ensinar, e tu não me deste as mãos. Mas que as escrituras possam ser cumpridas. Depois os seus discípulos deixaram-no, todos fugiram. E um certo jovem seguiu, tendo um pano de linho lançado sobre o seu corpo nu, e eles colocaram-no em espera. Mas ele atirou o pano de linho, fugiu deles nus. E eles trouxeram Jesus para o sumo sacerdote, e todos os padres, escribas e os antigos foram reunidos juntos. E Pedro seguiu longe até mesmo para o lugar do sumo sacerdote, e sentou-se com os servos no fogo e aqueceu-se. E os principais padres e todo o conselho procuraram provas contra Jesus que poderiam auê-lo à morte, e não encontraram nenhum. Para muitos, testemunhas falsas contra ele, e as suas provas não estavam de acordo. E alguns levantando-se, deram falsas testemunhas contra ele, dizendo, nós ouvimos dizer, eu vou destruir este templo feito com as mãos, e dentro de 3 dias construirei outro não feito com as mãos. E a testemunha não concordou. E o sumo sacerdote erguendo-se no meio, perguntou Jesus, dizendo, não respondes às coisas que são colocadas à tua carga por estes homens? Mas manteve a sua paz, e não respondeu a nada. Mais uma vez, o sumo sacerdote perguntou-lhe, e disse-lhe, serás Cristo filho do Deus abençoado? E verás o Filho do Homem sentado na mão direita do poder de Deus, e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote atirou as suas vestes e sai-te, o que precisamos de mais testemunhas? Já ouviste a blasfêmia? O que pensa? Que todos o condenaram a ser culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a tapar-lhe a cara, e a amassá-lo, e a dizer-lhe, profecia. E os criados bateram-lhe com as palmas das mãos. Agora, quando Pedro estava na corte abaixo, veio para ela um dos servos de empregada do sumo sacerdote, e quando ela viu Pedro aquecer-se, olhando para ele, ela sai-te, tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas negou, dizendo, não sei nem entendo o que dizes. E foi para o tribunal, e para a tripulação dos galos. E mais uma vez um criado empregado a vê-lo, começou a dizer aos tandeiros, este é um deles. Mas voltou a negar. E depois de um tempo, aqueles que ficaram de pé disseram novamente a Pedro, certamente tu és um deles, pois tu também és um galileu. Mas começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo, não conheço este homem de quem fala. E imediatamente a tripulação do galo novamente. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes do corvo galo 2 vezes, negar-me-ás 3 vezes.
e começou a chorar. E logo de manhã, os principais sacerdotes realizando uma consulta com os antigos e os escribas, e todo o conselho, ligando Jesus, o levou embora, e entregou-o a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Mas ele responde: Sai-ta ele, tu dizes-lhe. E os principais padres o acusaram em muitas coisas. E Pilatos voltou a perguntar-lhe, dizendo: Não respondes a nada? Mas Jesus ainda não respondeu a nada, de modo que Pilatos se perguntou. Agora, no dia do festival, não quis libertar-lhes um dos prisioneiros, a quem exigissem. E havia um chamado Barabas, que foi preso com alguns homens sediciosos, que na sedição tinham cometido assassinato. E quando a multidão surgiu, começaram a desejar que ele fizesse o que já lhes tinha feito. E Pilatos respondeu-lhes e disse: Será que vos liberta o rei dos judeus? Porque ele sabia que os principais padres o entregaram por inveja. Mas os sacerdotes chefes mudaram as pessoas que ali deviam antes libertar Barabás para eles. Pilatos responde novamente: Sai-te para eles, o que vai fazer então com o rei dos judeus? Mas voltaram a gritar: Crucificar-lhe. E Pilatos sai para eles, porque mal tem feito. Mas gritaram mais: Crucificá-lo. E Pilatos, disposto a satisfazer o povo, libertado para eles Barabás, e entregou Jesus, quando o tinha massacrado, para ser crucificado. E os soldados levaram-no para a corte do palácio, e eles reuniram toda a banda, e vestiram-no de púrpura, e pratos uma coroa de espinhos, colocaram-no sobre ele. E começaram a saudá-lo: Ave, rei dos judeus. E bateram-lhe com a cabeça com uma palheta, e cuspiram-lhe em cima, e inclinando os joelhos, eles o adoravam. E depois de o terem gozado, tiraram-lhe o roxo e puseram-lhe as próprias vestes, e levaram-no para o crucificar. E forçaram em Simão, um cirenano, que passou, saindo do país, o pai de Alexandre e de Rufus, para tomar a sua cruz. E trazendo-o para o lugar chamado Golgota, que está a ser interpretado a lugar do Calvário. E eles deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas não o levou. E crucificá-lo, dividiram as suas vestes lançando muito para eles, o que cada homem deve tomar. E foi na terceira hora, e crucificaram o número e inscrição da sua causa foi escrita: O Rei dos Judeus. E com ela crucificaram 2 ladrões, um na mão direita e o outro à esquerda. E as escrituras foram cumpridas que Site, e com os ímpios ele foi reputado. E aqueles que passaram por blasfêmias, abanando a cabeça, e dizendo: Vá, tu que destrói o templo de Deus, e em 3 dias o constrói novamente, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Da mesma forma, também os principais sacerdotes com os escribas a gozarem, disseram ao outro: Ele salvou os outros, ele próprio não pode salvar. Que Cristo Rei de Israel desça da cruz, para que possamos ver e acreditar. E aqueles que foram crucificados com ele o revistaram. E quando a 6ª hora chegou, havia escuridão sobre todo o mundo até a 9ª hora, e à 9ª hora Jesus gritou com uma voz alta, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. E alguns dos manifestantes disseram: Eis que chama Elias. E um a correr e a encher uma esponja com vinagre, e a colocá-la sobre uma palheta, deu-lhe para beber, dizendo: Fica, vamos ver se o Elias vem para o derrubar. E Jesus, tendo gritado com uma voz alta, desistiu do fantasma. Aqui faz-se uma pausa, como no domingo de Palma. Todos ajoelham-se, e se tal for costume do lugar, prostrar e beijar o chão. E o véu do templo foi alugado em 2 de cima para baixo, e o centurião que se opôs a ele, vendo que gritar desta maneira, desistiu do fantasma, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. E também havia mulheres olhando à distância, entre as quais Maria Madalena, e Maria a mãe de Tiago, a menos, e de José, e Salomé, que também quando estava na Galiléia o seguiram, e ministraram-no, e muitas outras mulheres que o apresentaram a Jerusalém. Aqui, o diácono apresenta incenso ao padre, para que possa ser abençoado, e, depois de ter recebido uma bênção, termina a paixão, observando as cerimônias que são usadas no canto do evangelho numa missa alta. E quando a noite chegou, porque era o Parasceve, ou seja, no dia anterior ao sábado, José de Arimateia, um nobre conselheiro, que também estava à procura do reino de Deus, veio e foi corajosamente a Pilatos e implorou o corpo de Jesus. Mas Pilatos quis saber se já deveria estar morto, e enviando para o centurião, perguntou-lhe se já estava morto. E quando o tinha compreendido pelo centurião, deu o corpo a José. E José, comprando linho fino, e derrubando-o, embrulhou-o no linho fino,
e deitou-o num sepulcro que estava caído de uma rocha, e ela lançou uma pedra à porta do sepulcro. No oferecibilidade, os Messias pedem ao seu Pai eterno que o defenda dos inimigos que preparam a sua destruição. Ofertori. Mantenha-me, ó Senhor, das mãos do homem pecador, e de homens injustos entregar-me. No segredo, a Igreja oferece à majestade de Deus o tributo aos nossos jejuns, em união com o santo anfitrião no nosso altar, e do qual derivam todo o seu mérito e eficácia. Segredo. Que estes sacrifícios, ó Senhor, vos suplicamos, que são acompanhados de jejuns de cura, reparam-nos misericordiosamente. Através, etc. Para os outros segredos, veja a missa de segunda-feira na Semana Santa. As palavras do salmista, usadas pela Igreja no seu hino da comunhão, mostram-nos a ousadia blasfema dos inimigos do nosso Salvador, bem como as disposições em que o próprio Jesus foi durante a sua paixão sagrada. Comunhão. Os juízes do portão falaram contra mim, e aqueles que beberam vinho fizeram canções contra mim. Mas derramei a minha oração a ti, ó Senhor, está na hora, ó Deus, de te maresar a tua boa vontade para mim, de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Na pós-comunhão, a Igreja reza para que, pelos méritos do sacrifício que acaba de oferecer, possamos obter a cura perfeita das nossas enfermidades espirituais, pois o sangue do Cordeiro retira os pecados do mundo. Pós-comunhão. Que estes teus mistérios sagrados, ó Deus Todo-Poderoso, curem os nossos vícios e se tornem um remédio eterno para nós. Através, etc. Para as outras autópsias, consulte a missa de segunda-feira na Semana Santa. Vamos rezar. Desçam as vossas cabeças a Deus. Que a tua misericórdia, ó Deus, nos purifique da corrupção do velho, e nos permita vestir o novo. Através, etc. Podemos fechar este dia dizendo estes poucos versos, retirados de um hino da Igreja grega sobre a paixão de Nosso Senhor. Imin. Em Paraseve. A ferida que dá a vida ao teu lado, Jesus. Como a fonte que surgiu do Éden, rega o jardim espiritual da tua Igreja. Daí, dividindo-se nos 4 evangelhos, como em tantos mestres riachos, refresca o mundo, alegrar a criação, e ensina todas as nações a curvarem-se na fé, e veneram o vosso reino. Foste crucificado por mim, que poderias ser para mim como uma fonte, a derramar perdão sobre mim. Foste ferido no teu lado, que poderias abrir-me as fontes da vida. Tu foste pregado à cruz, que eu, confessando a grandeza do teu poder na profundidade da tua paixão, poderia cantar para ti, ó Cristo, tu dador da vida, glória seja para a tua cruz e paixão, o Salvador. Tu, ó Cristo, dizeste, na tua cruz, rasgas a escrita de mão que estava contra nós. Tu estavas numerado entre os mortos, e não havia o que ligasse ao tirano, e, pela tua ressurreição, o fez libertar-nos das correntes da morte. Foi a tua ressurreição que nos deu luz, ó Deus, tu amante da humanidade. Para ti cantamos, lembra-te de nós, também, o Salvador, no teu reino. Para ti, Senhor mais misericordioso, trazemos a tua mãe, que ela possa interceder por nós, ela que te concebeu e foi virgem, ela que te deu a luz, e era uma virgem impecável. Que as suas orações obtenham de ti o incessante perdão do pecado a todos os que te gritam. Lembra-te também, ó Senhor, no teu reino. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.